Agradecemos ao senhor João Luiz, registramos e agradecemos a presença do senhor Alexandre Lemos, representando o senador Fabiano Contarato. Dando continuidade, convido a fazer o uso da palavra o biólogo, doutor em Biologia Vegetal pela Universidade Federal de Minas Gerais, pesquisador do Jardim Botânico do Estado do Rio de Janeiro, o senhor Cláudio Nicolete de Fraga. Regressivo. Vai naquele amarelinho, então tá. 25 minutos. Ei, tudo bem? Boa tarde. Como é que eu passo aqui? Beleza. Obrigado, Irine, por fomentar essa discussão aqui dentro da Assembleia e ao movimento que está em luta para que os parques continuem a ser parques, para que não ocorra nada. Porque quando eu estava vindo para cá, estava rodando essa semana na Bahia, uma loucura para vir. Não, eu não tenho como não ir, eu tenho que ir. Mas o que eu estou indo fazer lá? Cara, a mesma coisa. A gente vem aqui fazer a mesma coisa do sempre, que é simplesmente dizer que algo que existe tem que continuar existindo. É um negócio meio que insano, mas preparei minha palestra, abordei o assunto de forma diferente para que novas informações cheguem até vocês, cheguem a todos, inclusive ao assessor do Contarato. E que é muito bom saber que um senador manda um assessor para uma reunião dessa. É interessante, eu acho que é esse o barulho que a gente pode fazer e fazer melhor. Bem, eu sou botânico, trabalho no Jardim Botânico do Rio, mas eu sou capixaba. E eu fui o coordenador do livro de espécie ameaçada do Espírito Santo, coordenador geral, flora e fauna, trabalhando diretamente com os pesquisadores. E aí tinha as instituições, o IEMA, tinha o IMA, a FAPES, que geriam o recurso e a logística de transformar o livro em lei. Então, a lei é do Estado, ou seja, foi promulgada pelo Estado e o IEMA encaminhou ela junto à Secretaria do Meio Ambiente. A gente fez a obra, o livro, e essa obra ela saiu da informação do que as pessoas tinham em mãos e um pouco mais do que isso, saiu também das coleções biológicas. E os acervos são fonte principal da informação biológica. E quando eu vim tabular os dados aqui hoje, eu senti que aqueles lugares que conhecemos mais é aqueles lugares onde tem mais registro em coleção. E é muito curioso que esse registro em coleção muitas vezes é um problema para a gente começar a nossa pesquisa em algum lugar. Vou pegar como, por exemplo, qualquer unidade de conservação que eu vá coletar, eu tenho que enviar um pedido de pesquisa, um pedido de coleta. O Estado não tem uma coleção base, ou seja, eu coleto dentro de um parque estadual, eu tenho que botar em algum herbário, no meu caso plantas herbário, né? No caso de zoologia seria coleções zoológicas, e o Estado não tem essa estrutura dentro dele. Alguns estados já tiveram, alguns já têm, alguns fazem acordos para ter o tal do fiel depositário. Acho que a universidade tem um monte de coleção, que são coleções interessantes e importantes. E eu quero frisar isso porque eu não estou aqui falando o que eu acho. Eu acho que... Não, tem lá. Existe um registro. Alguém foi lá, registrou aquilo. Ou numa coleta rápida, ocasional, eu estou fazendo uma coleta e vou lá e coleto um organismo que não era da minha pesquisa, mas que fica registrado numa coleção, ou alguém foi lá e gastou o seu fosfato pensando e trabalhando com determinados organismos. E isso faz com que a ciência evolua. Então eu não vou falar aqui sobre achismo, né? Mas também eu quero ter uma fala aqui, que uma vez eu ouvi o Walter Koch falar essa parábola, não sei de quem eu vou roubar dele. Uma vez um homem branco chegou para conversar com um indígena, aí fez um círculo no chão assim com a vareta e falou assim: isso aqui, ó, é o que você indígena sabe.
Aí pegou a mesma vareta, fez um círculo em volta daquele círculo, e isso é o que o homem branco já sabe, de tanto ter trabalhado, desenvolvido a ciência em várias frentes, etc. e tal. E aí o índio pegou a vareta da mão desse, o indígena pegou a vareta da mão desse branco e foi lá e fez um círculo ainda maior por fora. E disse aqui, isso é o que nem o indígena e nem o branco sabe. Então, o negacionismo, ele também tem um outro viés, e que algumas vezes podem se aproveitar do pouco conhecimento que temos sobre alguns lugares, para dizer que não tem nada lá. Então a gente tem um desses parques, por exemplo, Cachoeira da Fumaça, não tem nada lá. Como não? Tem que ter alguma coisa lá. Não tem ciência lá ainda. Eu não cheguei lá. Eu e meus colegas, cientistas, seja quem for. Porque não tem acervo de lá. Quase não existe uma escicata coletada em Cachoeira da Fumaça. É pequenininha, etc. Independente disso, é um parque que merecia ter uma atividade, uma ação científica naquele lugar. E aí que eu estava falando em relação aos órgãos federais e ambientais federais ou estaduais, no caso estadual o IEMA, a gente vai ter que arrumar algum jeito de fazer com que esse órgão promova, busque a ciência. Cachoeira da Fumaça, o chefe de Cachoeira de Fumaça deveria bater na universidade e falar, gente, pelo amor de Deus, vai fazer um levantamento florístico lá, do que ficar esperando alguém da universidade fazer um pedido de coleta para lá. Então eu vejo que esse é um movimento que talvez venha a acontecer. Se algo positivo pode acontecer disso tudo, talvez seja algo assim. Mas vamos lá. Vamos falar dos 6 parques estaduais em questão, e eu consegui tabular como são as espécies ameaçadas de planta dentro deles. Essa aí é a capa do livro, a foto maior, né? Eu estou em cima do Forno Grande, olhando a Pedra Azul lá, que é o filé mignon do filé mignon da Mata Atlântica. Estou falando da Mata Atlântica do Espírito Santo, não, eu estou falando da Mata Atlântica. Esse estado é o filé mignon do conhecimento botânico do Brasil. Então, o buraco é um pouco mais embaixo, é porque a gente não sabe muitas vezes disso, né? Vamos lá. Então, esses filés mignons estão aí, né? Preservados, bonitos nesse mapa. Não. São esses pequenos pontos que algumas vezes... Cadê o... Não sei se aqui tem aquela mira. Mas tá, lá de cima, o Gasparini já acabou de mostrar, está aquele parquezinho, ali são alguns pontinhos verdes, Setiba está ali muito pequenininho. Se você olhar o que significa esses parques, eu fiz a soma. Eu estou falando de 8 mil hectares, 8 mil hectares para 4 milhões de hectares do Espírito Santo. Eu estou falando de 0,17% da área de um estado dedicada à conservação, e que alguém hoje se arvora em dizer, não, vamos dar um outro fim nisso. 0,17%. Isso por si só a gente podia acabar aqui, fechar a porta e todo mundo ir embora ali e pronto, acabou. Não, pelo amor de Deus, não tem sentido, isso não faz sentido. Outra coisa que me chamou a atenção é que todas as unidades foram criadas só a partir de 60. Na verdade, só uma foi criada a partir de 60. As outras são da década final de 80 e 90. Falando dos parques estaduais. Eles foram criados, como eu nasci em 70, eu posso dizer que foram criados ontem. É muito pouco tempo para dizer se funciona, se não funciona, se é bom, se é ruim. É muito pouco tempo. Então, se você não está funcionando bem, arrume um jeito de funcionar bem. Troque a sua estrutura. De vez em quando eu fico olhando isso, eu fico pensando assim, o cara tem uma cozinheira em casa, está cozinhando mal, frita, a carne fica muito bem passada, eu não gosto de carne bem passada, o que eu vou fazer? Vou ver se eu arrumo, converso com a cozinheira, arrumo outra cozinheira, mas ninguém vende a cozinha. Eu vou vender minha cozinha, porque agora eu quero, não sei o que eu vou comer, mas eu vou vender a cozinha. É meio isso com o parque. Eu não sei o que tem lá dentro direito, o que eu sei é pouco, e eu estou querendo vender ele. Não, vou vender esse negócio. Rapaz, isso é de uma ignorância, mas tá. Essa é a proposta que está em jogo aí, né? E como já disseram todos que passaram por aqui, representa as últimas áreas naturais preservadas para uma série de espécies. Uma série de plantas e bichos só vivem lá. Mas então se só vivem lá, é porque está meio viciado isso. Não, só sobrou lá.
Elas não foram correndo lá para dentro, não. Só sobraram lá. Os bichos ainda correm, né? Planta não corre. Só sobrou lá. O resto foi devastado. Vamos lá, para alguns deles. Vou falar primeiro, então, do Pedra Azul, né? Olha só que curioso, ó. Eu tenho 142 registros de espécies animais e plantas confiáveis. Isso significa que nas bases digitais de bichos e plantas coletados, só 142 registros estão bem determinados. Isso para o Espírito Santo, hein? Tem planta coletada que não está aqui, que está em outro herbário fora do Espírito Santo. Por isso que eu tenho 225 espécies de plantas registradas, espécies dentro do parque. Isso está publicado. As listas dos parques estaduais estão sendo publicadas no portal da... Como é que é o nome? Portal das unidades de conservação. Eu esqueci o nome agora, mas é publicado dentro do site do Jardim, catálogo das unidades de conservação. Está lá, todas as plantas, a lista, as fotos, está tudo lá, disponível. Então eu estou falando de uma unidade que foi criada em 60, tem os pontos altos aí do Espírito Santo, tem uma área de 1.240 hectares, né? E eu tenho lá dentro 19 espécies ameaçadas das 225 espécies conhecidas. Eu estou falando de 8,4% das espécies conhecidas da Pedra Azul são ameaçadas. Não é uma, não é meia, não. Eu estou falando de um conjunto de 19 espécies de plantas ameaçadas. Bem, a Pedra Azul, como o Gaspar já falou, o doutor Gasparini, já falou, é um monolito de pedra, um Inselberg. Inselberg vem do inglês, mas é um afloramento rochoso com grande diversidade em cima dele, seja florestal ou seja herbáceo, né? Talvez a planta das mais emblemáticas, o belõe, das mais emblemáticas é essa bromélia gigante que tem nas encostas de pedra. E é assim que se sobe na pedra, apoiando nas bromélias. Tá, tudo bem, o guarda, a pesquisa. Agora, vai fazer uma trilha nisso? Vai para assumir quantas pessoas? 2.000 pessoas? Gente, não vai ter bromélia que aguente tanto pé em cima dela. É impossível, a gente sobe e causa impacto, a gente já sobe cheio de dedo. Comigo é complicado, porque eu já peso 100 quilos, então o negócio já é meio arriscado pegar na bromélia, mas não tem como fazer uma trilha possível em cima das bromélias, é impossível. Alcantaré vinicola, criticamente em perigo. Criticamente em perigo, eu estou falando dessa bromélia que tem folha verde e vermelha. E aí, faz o quê para construir o quê em Pedra Azul? Espero que nada, né? Vamos outro aqui, ó. Parque Paulo César Vinha. Eu tenho 806 registros de espécies de bicho e planta confiáveis, bem determinados em nível de espécie. 680 espécies de plantas. É a lista de espécies de Setiba. Setiba tem um histórico de pesquisa, um histórico sensacional. Quanto maior o histórico de pesquisa que tem o parque, maior o número de registros e maior as certezas. A certeza de que você está fazendo análises corretas. Então eu tenho já 73 espécies de plantas ameaçadas dentro de Setiba. Eu tenho 10,73% das espécies ameaçadas do parque. É um parque que 10% da flora é ameaçado. É uma área pequena, de 1.500 hectares, tem uma praia enorme com 12 quilômetros, lagoas, um ambiente completamente sui generis. É a Restinga, em nível nacional, que tem o maior número de formações vegetais distintas. Formações vegetais é aquilo que a gente reconhece como fitofisionomia. Fisionomia é cara, fito é planta. Cara das plantas. Então eu tenho o brejo, a cara do brejo é dado por aquelas plantas herbáceas que vivem dentro d'água. Eu tenho as arbustivas, que são plantas do meu tamanho, que formam aquele ambiente. Arbustivas abertas, florestas. Lá tem 12 formações diferentes, 12 fitofisionomias. É só a Restinga mais rica do Brasil em fitofisionomias. É só isso. Vamos lá. Então, o ambiente é esse, né? Uma área arenosa, que tem a serra lá no fundo, a Serra de Guarapari. Esse é outro filé mignon, hein, Gaspa? Esse é outro filé mignon que a gente não sabe direito o que tem lá dentro.
E aí tem um cordão arenoso na frente da praia, um brejo e um cordão arenoso a jusante da praia, lá para trás. Esses cordões arenosos foram deixados ali quando o mar subiu o seu nível e depois desceu o seu nível. Os cordões arenosos é o lugar onde o mar ficou trabalhando mais tempo. Aí ele recuou, trabalhou mais tempo aqui, e esses cordões arenosos dão a cara das restingas do Brasil. Normalmente 2 cordões arenosos, a não ser quando os rios que são responsáveis pela apreensão do sedimento, tipo o Rio Doce, que é um rio gigante, né? Aqui, no caso, a apreensão do sedimento foi facilitada pelas rochas. Então, aqui no sul do Espírito Santo, toda a praia tem uma rocha em cada ponta, e ela é uma enseada. No norte do Espírito Santo, os rios são responsáveis pelo depósito, e elas são praias longas, grandes, imensas. E os rios são as armadilhas de apreensão de sedimento. Então, isso aqui é o ambiente que a gente vê lá, e isso aí talvez seja uma das espécies interessantes que eu queria, só para simbolizar aqui, já que vamos falar de plantas, né? É o Melocactus violáceo, é uma cactácea que está em perigo na restinga, em geral, do Espírito Santo, nas chapadas da Bahia, com ambientes sempre muito difíceis, comercializada do outro lado da avenida, pelo seu Zezinho, que já não se encontra mais, mas ele comercializava até bem pouco tempo, e vendia o cacto que estava dentro do parque, e assim foi por muitos anos. Aqui é uma outra espécie, talvez, das emblemáticas, lá do parque, que é a Cattleya harrisoniana. Ela é a flor símbolo de Jacarenema, lá na Barra do Jucu, que usou essa foto para fazer o símbolo do parque, há muitos anos atrás, quando o parque foi incentivado a ser criado junto com o meu xará, Cláudio, na época criando Barra do Jucu como um parque, né? Essa foto, inclusive, é essa mesmo, né? E foi muito legal criar aquele parque junto com aquela galera da Barra. Então essa é uma planta criticamente em perigo também em Setiba, vive ali nos arbustos. Agora, o que chama atenção em Setiba é a quantidade de água, esse encher e esvaziar das águas. Isso é um negócio impressionante. Esse dia a água estava alta, no dia seguinte rompeu o Caraís, a pista apareceu de novo, e esse movimento das águas é um negócio extremamente importante para o parque, e faz desse parque um ambiente cheio de vida e cheio de fitofisionomias, né? E ainda é um lugar que a gente faz pesquisa. Depois com a Barba Branca, já não sei quanto, 94, 30 anos eu comecei a trabalhar em Setiba, ainda tem aluno lá fazendo mestrado, a gente tem um projeto que é o PPBio Restinga, que a gente ganhou agora há pouco tempo, sendo desenvolvido dentro de Setiba. Ainda tem muita coisa para contar, esse parque tem muita coisa para contar. Contar como é que é a estrutura de uma floresta de Restinga, como é ela comparada com outros 7 plotes da Bahia até o Espírito Santo. Então a gente continua ali no meio do mato buscando dados. Essa foto é recente, eu não boto foto antiga não, né? O Gasparini fazendo propaganda. Vamos lá, outro parque aqui, Forno Grande. Cara, isso não podia ser um parque, isso tinha que ser um arrebio. Esse lugar é um lugar completamente diferente, é um lugar rico, um lugar fantástico, lugar extremamente difícil de você andar, de você não pisar em algo. A maioria das espécies ameaçadas, tanto de bichos como de plantas, são suscetíveis ao pisoteio. Não tem como subir o Forno Grande sem matar um monte de coisa. Não tem como. Você vai pisar nas cladônias, aqueles líquens que têm 100 anos de vida, aquele bolo, 100 anos de vida, e você não tem por onde passar, você tem que passar por ali. Então você tem que... a gente, quando pesquisa, a gente sai meio pisando de um lugar para o outro para não pisar em cima da cladônia. Mas as cladônias em pista nem existem, são totalmente pisoteadas e destruídas. Então o Parque do Forno Grande é um lugar, para mim, dos mais especiais. Lá tem 124 espécies de planta ameaçada. 12,76%. É a flora mais bem conhecida do Espírito Santo. Hoje é o Forno Grande. A gente fez um esforço abissal de coleta lá. A gente meteu 6 mil registros em herbário e começou a determinar planta, descrever planta. Tem um mundo de planta que foi descrita dali. Então é um lugar, talvez, que nem parque deveria ser, quanto mais privatizado.
O parque é isso, ó. É outro monolito em Selberg gigantesco, com 2050 quase lá em cima. Espécie recentemente descrita, a lista saiu, a gente descreveu a planta. É esse Heteropteris eucaliptifolia. Ali é o Anthurium fraga, é uma planta que eu coletei e foi descrita por um colega de trabalho, está ameaçado, está como vulnerável. E tinham plantas sido coletadas por um botânico, lá do Jardim Botânico também, chamado Brade, Alexandre Curti Brade. Várias espécies endêmicas ele documentou lá no passado, na década de 40, e continuam endêmicas. Não é porque ela está, é porque você descreveu recém. Não, as espécies endêmicas são endêmicas. São pela sua natureza. Endemismo é natural. Então, Tibuquina castelensis, hoje é pleroma, é uma planta lá, restrita de lá, vive junto com Senécio Grazielli, outra planta em perigo, descrita em homenagem à dona Graziella, uma professora que eu tive na botânica. Tudo planta, tá vendo? Tudo planta herbácea, da altura da minha cintura. Isso aí é pisoteio, leva a planta à morte em muito pouco tempo. Isso é do Mirante, lá de onde tem a foto da capa do livro. Esse lugar já está muito pisoteado, porque o Forno Grande foi meio descoberto com essa modinha das montanhas capixabas, né? Em suma, vamos lá para Itaúnas. Itaúnas é outro parque, é o maior dos 6 parques em área, por incrível que pareça, e ainda é pouco conhecido, né? A gente tem hoje 562 espécies de plantas, com poucos registros, a maioria dos registros estão fora do Espírito Santo. E 3,38% das espécies são ameaçadas, não temos espécies criticamente em perigo, mas temos ambientes aquáticos lá que são interessantes. Eu botei aqui como exemplo... O que eu fiz? Não, é isso mesmo, né? Passei adiante, foi mal. Ele tem essa cara também, parecida com setiba, essas moitas com essas bromélias. Vocês conhecem essas bromélias aí, não conhecem? É só ir nos condomínios de gente chique que ela tá lá. Isso aí é como é que é o nome da... Aquimeia blanchetiana. É uma planta usada no paisagismo, e tudo do norte do Espírito Santo, sul da Bahia. Mas nem ia falar dela, estava aqui falando das feições. E botei aqui como exemplo a aninga, Montrichardia linífera, que é uma planta, uma arace, que ficou na lista de espécie ameaçada. Essa planta foi varrida pela desastre de Mariana, do Rio Doce. Elas foram ceifadas na raiz, ficou tudo plano a foz do Rio Doce, depois que a lama passou. Ainda bem estão brotando e provavelmente essa planta saia da próxima revisão da lista de espécies ameaçadas. Aí você vai falar, Cláudio, isso aí não pode ser assim. A planta entra, a planta sai, é assim. Existiu um impacto. O impacto levou as populações a um risco de extinção eminente. Eu botei ela na lista, ela é vulnerável. Será que vai brotar? Será que não vai brotar? É mais uma vez aquele círculo grande entre que o indígena botou para o branco. Isso pertence ao que nem você nem eu sabemos. Precaução, lista de espécie ameaçada, bota a planta. Na próxima alguém, não vou ser eu, vai ser outro, mais novo, tira a planta. E isso é assim, isso será assim. Agora a Mata das Flores. Mata das Flores também a gente tem pouco conhecimento ainda, a lista é pequena, está vendo? 340 espécies, metade do que tem no Forno Grande, provavelmente essa lista está subestimada, mas disso já 4,29% é ameaçado. E aí é uma mata daquela mata ainda de área mais de baixada, onde tem as grandes árvores, coisas bitelas. Eu acho que bota aqui o jequitibá, né? A fotão do jequitibá, Cariniana legalis, árvores gigantes, enormes, assim como a gente tem nas florestas de tabuleiro, que não é o palco do nosso assunto aqui hoje, né? Porque a gente está falando dos 6 parques. Mas é um lugar ainda onde tem grandes árvores. O Forno Grande também tem, na parte por trás dele, também tem grandes árvores, assim como a Pedra Azul tem também. Mas talvez isso caracterize Mata das Flores, as grandes árvores, Duas Bocas, Soretama e algumas do Noroeste. Quem é? Cachoeira da Fumaça. Cachoeira da Fumaça, a gente tem 1.255 registros no mundo todo. Eu fiz uma varrida no mundo para tentar entender por que não aparece em lugar nenhum. Tem 1.255 registros. Isso significa que tem 1.255 icicatas. Dessas,
Tem 155 espécies conhecidas, ou seja, a maioria esmagadora é uma planta coletada e não determinada em alguma coleção por aí. Isso, se alguém pegar para trabalhar, essas plantas e bichos ganham nome. Ganhando nome, podem passar a figurar em listas e provavelmente ser um critério a mais para inclusão ou exclusão da lista de espécie ameaçada. Se eu aumentar o número de registro de uma espécie ameaçada, eu tiro ela da lista. Logo, ciência faz que a lista de espécie ameaçada diminua, por exemplo. Então, investir na ciência é uma boa solução. A gente tem a ausência de informação, é um parque pouco conhecido, dos parques que eu ia falar. Bem, o futuro. O futuro é uma astronave, né, que a gente tenta pilotar, a gente não sabe para onde vai. Eu tenho um filho chamado Murilo, que a melhor amiga dele se chama Flora. Já é um bom começo para mim, né? Ou seja, o meu futuro está um pouco melhor do que o futuro de quem não é pai do Murilo e não tem a amiguinha Flora para viver. Mas protejam a Flora, é algo fundamental. Não tem como privatizar, ceder, administrar de outra forma uma unidade de conservação, a não ser que seja unidade de conservação. Ela foi criada com um fim, com um propósito, e ela tem que existir. Tá bom? Obrigado.